A primeira aula nós aprendemos sobre Deus, ok? E nós aprendemos basicamente sobre 3 atributos de Deus. Deus como Criador, Deus como sendo santo e Deus justo. Quando nós olhamos para Deus como Criador, nós temos um entendimento em relação à nossa vida de que aquele que criou tem a posse sobre sua criatura. O Criador tem a posse sobre a criatura, sobre aquilo que ele criou. Primeira verdade é essa. A segunda verdade é que Deus é santo, significa que ele é separado de todo o pecado e dedicado a buscar a sua própria honra. Então, nós comentamos sobre alguns exemplos do Antigo Testamento, por exemplo, o sábado, que era um dia separado dos dias normais da semana e um dia dedicado para o culto a Deus. Então, a palavra diz que Deus santificou o sábado. Como que Deus santificou o sábado? Separou ele dos demais dias da semana e colocou ele de maneira que fosse totalmente dedicado ao culto a Deus. Então, isso é ser santo. É ser separado do que é comum e dedicado à honra de Deus. Deus é separado de tudo o que é comum, tudo o que é pecado, e dedicado à sua própria honra. Mas antes que existisse o pecado no mundo, Deus já buscava a sua própria honra. E aí nós falamos sobre o fato de que Deus é autocentrado. Mais ou menos isso que eu quis dizer com aquela coisa arada, tudo que eu falei sobre ser santo. Deus é autocentrado e Deus buscar a sua própria honra e ser centrado em si mesmo é o maior ato de amor que ele poderia fazer por nós, porque se ele não valorizasse a si mesmo acima de todas as coisas, não sei se você já parou para pensar nisso, mas se Deus não desse valor para si mesmo, acima de tudo, ele seria idólatra, porque idolatria é não valorizar Deus acima de tudo. Portanto, Deus precisa se valorizar acima de tudo, senão ele vai ser idólatra. Simples assim, ok? Então, segunda verdade que nós aprendemos é sobre que Deus é justo. Significa que Deus, tudo que ele faz é certo. E eu esqueci de ensinar uma segunda verdade que está inclusa nessa definição, que é Deus é o padrão daquilo que é certo. Se alguém um dia perguntar assim, será que isso que Deus fez foi certo? É um pouco assim, burro. Por quê? Porque ele é o padrão. É impossível ele fazer alguma coisa que não seja certa ou justa quando ele mesmo é o padrão. E por que Deus é o padrão do que é justo? Porque se Deus não fosse o padrão do que é justo, mas houvesse um padrão externo a Deus, o qual ele tivesse que se adequar, ou seja, Deus vai fazer algo e antes dele fazer, ele pensa naquele padrão de justiça e então ele se submete, se adequa àquele padrão. Se houvesse isso, esse padrão seria maior que Deus. Esse padrão é que seria Deus. Deus mesmo é o padrão daquilo que é justo. E ele só faz aquilo que é justo. Portanto, tudo aquilo que ele faz é justo. Então, ontem, nós aprendemos um pouco sobre o homem, ok? Aprendemos 4 coisas sobre o homem, sobre você. Primeiro, que você é mau. O que significa que você é mau? Bom, o que não significa? Não significa que você faz tudo o que tem de mais maléfico e hediondo no mundo, você é o maior quebrador das leis que existem, não. Você pode ser uma pessoa extremamente boa para outras pessoas. Mas a questão toda é que a sua maldade significa que não há nada em você que possa ser instrumento de agradar a Deus ou proporcione em você condições de se voltar para Deus. E não existe maior maldade do que essa. O meu povo cometeu 2 males, disse o Senhor. Abandonaram a mim,
a fonte de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm a água. Então, o que é maldade nesse versículo? É não ter em Deus a fonte. Portanto, você pode ser uma pessoa super bondosa para com os outros, e mesmo assim ser extremamente má, porque a maldade não está em medir os seus atos por uma bondade que você fez para os outros. A sua maldade está em não relacionar-se corretamente com Deus, como sendo sua fonte. Então, isso que significa você ser mau. Ok? E é claro que também significa o seguinte: sabe por que você não faz, ou não fez, ou não fará o mesmo que Hitler fez? Porque falta oportunidade. Ok? É só isso. Se as oportunidades corretas, se abrirem as portas para que você haja como Hitler, você vai agir como Hitler. O que impede você de agir como ele é a graça comum de Deus que atua no mundo. Por exemplo, no seu coração, a graça de Deus muitas vezes atua, mesmo entre as pessoas que não são cristãs, a graça de Deus atua sobre essas pessoas, restringindo o coração delas, por exemplo, não fazendo mal, porque elas vão ter problemas na família. Então, o medo de prejudicar a família impede as pessoas de fazer o mal. O medo de ser punido pela lei impede as pessoas de fazer o mal. O medo de ficar doente impede algumas pessoas de usarem drogas. Sabia? Na minha vida, eu usei tudo que é tipo de droga, menos injetável. Adivinha por quê? Porque eu tinha um medo de agulha e um medo de pegar doença. O medo restringiu para que eu me afundasse mais. Entendeu? Isso é graça de Deus. E ela atua em várias áreas da nossa vida que a gente nem vê. Então você é mau, mas você só não age de acordo com essa maldade intrínseca do seu ser, porque a graça de Deus restringe você pelos meios ao seu redor, lei, família e várias outras coisas, ok? Eu não gosto muito desse papo de vire para o seu irmão e fale para ele, mas vai lá, vire para o seu irmão. Vire para o seu irmão e diga assim: você é mau. Pra caramba! Beleza. Ok? É bom, né? Porque sempre manda a gente virar para falar pro irmão uma coisa bonita, mas xingar muito legal. Você é mau! Nossa, que maravilha. Então, ok? Volte para o seu corpo, por favor. Segunda coisa que nós aprendemos é que o homem é incurável. Onde é que eu assento? No Ravel. Opa, dois falando ao contrário, não? Só eu que não fui pro colégio. Hã? Obrigado. É assim na Moçambique? Tá. O que é incurável? Primeira coisa, o que não é incurável? Sua maldade não é uma doença que você está sendo afligido por ela. Oh, estou afligido com uma doença do pecado. O pecado é uma doença no meu ser. O pecado não é uma doença no seu ser. Nós podemos usar o exemplo de doença, mas ele não é de fato uma doença. Por quê? Porque você não tem culpa de ter um câncer. Entende? Doenças não são problemas morais. Deus não pode julgar ninguém. Ninguém vai para a cadeia porque está gripado, basicamente. Entendeu? Basicamente isso. O que isso significa? A Tininha já está fazendo cargo e vai discordar de mim, porque ela acha que tem que prender a pessoa que fica gripada. Ficar gripado não ou qualquer outra doença, não tem um fundo de moralidade. Você não pode fazer isso, ok? Então você não pode encarar o pecado como sendo uma doença, porque logo você isenta a pessoa do cerne do que é pecado. Pecado é quebrar a lei de Deus. 1 João diz isso, todo pecado é iniquidade. O que é iniquidade? Quebrar a lei de Deus. Portanto, você é mau e incurável, mas não de uma doença da qual você não é culpado. Você é incurável dessa maldade que você tem. Você é tão mau que não tem jeito de deixar de ser mau. Entendeu? E quando a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, cuidado.
o versículo não está dizendo que o seu coração se engana facilmente, todo mundo pode ludibriar ele facilmente. Quando a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, está dizendo que ele é uma fonte de mentira. Os maus desígnios, disse Jesus, procedem de dentro. Então, quando fala que enganoso é o coração do homem, significa isso. Ele é incurável e ele é iludido. Além de ser mau e além de não ter cura, ele não acredita que é mau e ele não acredita que não tem cura. Prega para a pessoa direitinho, vai com calma, ensinando para ela a realidade de quem é Deus, de quem ela é. Vai chegar uma hora que ela vai... Não, peraí, não é bem assim. Tem alguma coisa que eu posso fazer, né? A gente faz a nossa parte, a gente não é tão mal, a pessoa vai se debater. Tá? Mas para tudo isso, graças a Deus, tem solução. A lei de Deus. Deus enviou sua lei para que por meio dessa lei ele pudesse quebrantar, ele pudesse condenar, ele pudesse atormentar quem dera a mente do homem, para que ele ficasse tão mal, vendo as altas exigências de Deus e não conseguindo fazer, que ele ia ser levado ao desespero. É mais ou menos assim, a pessoa não tem pernas, e você se afasta dela e diz assim, corre, vem! Você acha isso mal? Bom, o problema é que a pessoa não acredita que não tem pernas. Eu tenho pernas, você não tem, eu tenho, você não tem. Beleza, corre então, vem. É isso que Deus esperava quando ele enviou a lei ao homem. É tipo salto em vara, salto com vara, não é vara, como é que aquele cara pula alto assim? É com vara? Beleza, é com a vara, é isso aí. Não é um processo de... a gente pula um pouquinho, depois mais um pouquinho, depois mais um pouquinho. Não, eu já bota lá em cima e vai, pula, vai. Na primeira, não dá. Beleza. Desiste. Entendeu? Então, não tem problema, Deus enviou sua lei. O problema é você. Que Deus enviou a lei para você, cristão, e você toma essa lei... E ao invés de você pegar essa lei como instrumento para provar que você não presta, usa ela como instrumento para acusar os outros que não conhecem a lei como você, e porque você pensa que conhece a lei, você pensa que é melhor que os outros. Ou seja, nós somos os piores demônios que existem. Entende? Porque das prostitutas... beleza, elas intrinsecamente já têm condenação no coração, vai conversar com uma, vai evangelizar, já sente que está errada. Mas a gente, nós somos perfumados com a religião sobre a nossa carne, né? Nossa carne, comparada com a carne de incrédulo, é uma carne de primeira, a carne dos incrédulos é uma carne de segunda. Nossa carne borrifada com todos os meandres da teologia é muito melhor que as outras, né? Não, nós somos iguais. Nós somos feitos do mesmo material, mas nós estamos numa situação muito pior. Estamos no quarto nível da depravação humana, que é ser religioso, ou ser evangélico ou católico, o que você quiser. E só para ressaltar uma coisa que, nos meus pensamentos sobre isso, eu pensei um negócio, que eu achei um quinto degrau. Tem o religioso. O quinto heresia. Tem o religioso, o evangélico. Mas tem a galera da restauração. Conhece? Não, a gente não congrega em templos, nós somos de igreja nas casas. Nós somos bíblicos. Eu não tenho religião. Esse é muito pior! Porque ele se acha melhor que o religioso. O religioso está mal, mas o cara que é mais melhor, esse, meu Deus, esse sou eu, esse é você, ou alguns de vocês aqui. Porque o judeu é pior que o incrédulo. O evangélico é pior do que o judeu. E o da restauração é pior do que o evangélico. Entendeu? Porque ele é melhor. Porque nós agora saímos do sistema, irmão. Esse é um demônio.
esse cara não... Eu era ruim quando era evangélico, mas agora sim eu estou fazendo certo. Entendeu? Mas está dentro, é só uma subdivisão dentro da empresa religião, ok? No fim é o quarto degrau da depravação, do mesmo jeito. Então, o que eu estou querendo dizer é que basicamente não importa se você está dentro desses 4 degraus, se você está numa situação dessa, principalmente porque você veio aqui, você é melhor que os outros, né? Eu sempre falo isso para os alunos do CPP. Eles eram maus, mas eles foram fazer o CPP. Nossa, eles são melhores do que as pessoas que ficaram na cidade deles. Então, se você está nessa situação, querido, eu queria explicar que não é teórico o meu ensino, apesar de ser um ensino. A ira de Deus está sobre a sua cabeça. E se você morrer hoje, você vai para o inferno. E eu não estou brincando. Isso aqui não é um ensinozinho sobre uma teoria. Sua alma é real. E o inferno é real. E a ira de Deus é real. Se você está numa situação em que você sente que você é melhor que as pessoas, só porque você agora está na religião cristã, se você está dentro daquelas descrições que o Haroldo deu ontem, a ira de Deus está sobre você. Então, se você fizer chocar um Deus, Criador, santo e justo, com um homem mau, incurável, iludido e religioso, você tem aqui como resultado a ira de Deus. Romanos 1:18. Porque a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que tentam impedir a verdade por meio da sua injustiça. É assim que o apóstolo Paulo começa pregando o evangelho em Romanos. Ele começa dizendo que Deus está irado. E o que significa a ira de Deus? Significa ira de Deus. Tá? Ira, do grego org, da onde vem orgia. É uma coisa que tem raiva violenta e terrível. Ira de Deus significa ira de Deus. Não mude. Mas basicamente significa que, em primeiro lugar, existe uma reação emocional na alma de Deus de ódio contra tudo aquilo que vai contra a sua própria honra. Isso é ira. E a segunda realidade da ira é que é uma reação judicial de alguém que é justo. Precisa executar a punição com ira. Ok? É isso que significa a ira. Eu gostaria de ler com vocês Provérbios capítulo 17, versículo 15. Provérbios 17, 15, diz assim: justificar o ímpio e condenar o justo são duas abominações para o Senhor. Justificar o ímpio e condenar o justo são duas abominações para o Senhor. O que esse versículo significa em primeiro lugar? Primeira coisa que você tem que aprender, que eu sempre gosto de ensinar meus alunos, o versículo significa exatamente o que ele está dizendo. Tá? Primeiro lugar é isso. Não enrola. Olha ele objetivamente. Pensa comigo. O que significa condenar o justo? Você consegue pensar nisso? Um homem está num tribunal e ele é justo, ou seja, ele não cometeu crimes, ele não fez nada de errado, mas ele é condenado como um criminoso. Não é, e a gente não acha isso repugnante? Nós vemos filmes sobre isso, histórias sobre isso. É repugnante um homem que é justo e ele é condenado como se fosse culpado de um crime. É terrível. Se esse homem
é condenado por um crime que ele não cometeu, ele deixa de ser justo e passa a ser ímpio? Não. A condenação não faz dele um ímpio. Mas tem mais uma frase. Diz que justificar o ímpio para Deus é tão abominável quanto condenar o justo. Assim como para nós é abominável o fato de uma pessoa justa, uma pessoa que não tem um crime, ser condenada. Da mesma forma, a pessoa que tem crimes, não ser condenada também é errado. Ser justificada. Quando a pessoa é justificada, significa que ela passou a ser justa. Ele tem crimes, mas ele foi justificado. Ele não foi condenado como um criminoso. Ele passou a ser justo? Não. E isso tem tudo a ver com a doutrina da justificação. A doutrina da justificação, de forma alguma, diz que a pessoa se torna justa. A pessoa passa a ser considerada justa. Se tornar justo é santificação. Ser considerado justo, justificação. Bom, nós acreditamos na doutrina da justificação, amém? Amém, só que ele está dizendo que é uma abominação ser justificado. Quem é ímpio? Você, eu, nós. E ele está dizendo, justificar o ímpio é uma abominação. Imagina, o sujeito cometeu crimes, ele chega diante do juiz e fala, juiz, me perdoa pelos crimes que está provado que eu cometi. E o juiz fala, tudo bem, eu amo todo mundo, eu perdoo todo mundo, vai para debaixo do tapete seu crime, não tem problema, vai, meu querido. Porque é assim que nós pensamos que Deus resolve os problemas. É assim que nós pensamos que Deus resolve e justifica o homem. Mas não é assim que Deus age. O perdão de Deus não funciona dessa forma. Deus não pode justificar pessoas sem executar uma sentença de juízo contra os crimes dessas pessoas. Vamos olhar aqui Efésios 2. É necessário que Deus nos condene. E eu acho que esse é o ponto que até agora eu queria chegar, até agora. Você consegue entender isso, será? Que eu estou falando de você e não de outros? Existe uma multidão de pessoas, todas elas estão debaixo de condenação. Se Deus lançar todas elas agora no inferno, Ele não é injusto. Esse ponto, em primeiro lugar, eu quero que fique estabelecido na sua mente. Por quê? Porque algumas pessoas falam que Deus tem que salvar. Deus tem que usar de misericórdia para com todos. Como é que é? Então você está dizendo que Deus errou quando Ele salvou só Noé e destruiu toda a humanidade. Porque Ele tinha que usar de misericórdia com toda a humanidade. Ou você acha que Noé era melhor que os outros? Foi provado ontem que Noé não era melhor que os outros. Gênesis 6, toda raça humana era má. Gênesis 8 só tinha Noé e sua família. E todos eles eram maus desde a meninice. Será que Ló era melhor que o povo de Sodoma e Gomorra? O sujeito, quando chega o povo na frente da casa dele, fala assim, pega minhas filhas, por favor, não faz nada com os anjos. Meu Deus, você vai, meu Deus! Esse cara era meio doido. E a mulher dele era uma bênção? E, então ela foi retirada, junto. Eles eram tão maus, mas Deus foi misericordioso com eles. Se Deus entende, as pessoas quando falam, eu acho que é isso que eu quis dizer sobre igualdade, que a gente pensa que a justiça de Deus significa que Ele tem que ser, não, ele tem que exercer igualdade para com todos. Sim, Deus age com igualdade para com todos, mas sua igualdade tem a ver com a justiça, ou seja, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, não tem desculpa, todos estão condenados, todos têm que ser esmagados debaixo da sua ira. Isso significa justiça, porque todos são maus.
O problema é que as pessoas invertem isso e acham que é injusto Deus condenar as pessoas porque Ele tem que usar de misericórdia para com todos. Mas misericórdia e justiça não são sinônimos. Justiça é dar a retribuição necessária pelo que a pessoa fez. Se algo errado, punição. Se algo certo, uma recompensa. Se Deus tem que usar de misericórdia para com todos, isso não é justiça. Isso é misericórdia. Mudou o nome, né? Por isso que são duas palavras diferentes. Essa é a nossa situação. Efésios 2. O versículo literalmente diz: estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Peraí. Como é que é a situação do homem sem Deus? Como é que o versículo diz que é a situação dele? Chega no defunto e fala assim: defunto, usa o livre-arbítrio para desejar a Deus, vai. Por favor. Morto! Sabe quando chegam os missionários e falam para mim assim: ai, aquele povo que eu estou evangelizando é muito duro. Ô querido, não é só duro não, viu? É morto. Sabe o que ressuscita os mortos? A palavra de Deus. Quando as pessoas ficam acusando lugares onde elas estão evangelizando que as pessoas são muito duras, eu digo: meu irmão, não é que elas são muito duras, não, é que você é frio e não tem a palavra de Deus, cara. Porque a palavra de Deus ressuscita os mortos. Lázaro, vem para fora. Aí Lázaro, como é que faz? Será que Lázaro usou o livre-arbítrio para ressuscitar? Não. Foi a palavra de Deus. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, e um exército se levantou. Todo homem, quando nós estamos pregando para ele, está morto em seus delitos e pecados. É um vale de ossos secos. E só a palavra de Deus pode ressuscitar esse homem. E é por isso que os reformadores pregaram, porque a fé vem por ouvir a palavra. Se não fosse a palavra, nós permaneceríamos mortos. Se não fosse Deus se manifestar a nós, nós nunca nos voltaríamos para Ele. Mortos. Mortos nas nossas transgressões e pecados, nos quais andasses no passado, no caminho desse mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais também nós. Aqui o negócio fica ruim, porque ele fala no versículo 2 que versículo 1, perdão, vocês estavam mortos. Vocês, pessoas da cidade de Éfeso, vocês gentios, é o que ele está dizendo. Mas depois no versículo 13 ele fala nós, porque ele está incluindo os judeus, ele está incluindo aqueles que já criam na palavra. Então ele está dizendo o quê? Que quem conhece a Bíblia e quem não conhece a Bíblia, os dois estavam numa situação semelhante. Ele diz que os que não conhecem a Bíblia, que está no versículo 2, andavam de acordo com o caminho desse mundo, com o príncipe do poderio do ar, que é o espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós, aí você coloca você aí no 3, antes andávamos seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos do quê? Da ira, aqui ó, filhos da ira. O que significa filhos da ira? Significa que nasceram merecendo ira. Em que momento que o homem passa a estar debaixo da condenação de Deus? Desde o momento que ele tem pecado. E no Salmo 51, versículo 5 diz: eis que eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Desde o momento em que nós nascemos debaixo da condenação de Deus. Nós merecemos sua ira justa. Versículo 4. Mas, repete comigo. Mas, o Evangelho resumido em 3 letras. Mas.
Sim, nós nascemos merecendo a ira de Deus. Sim, nós somos concebidos em pecado. Sim, nós somos maus, nós somos incuráveis, iludidos, religiosos. Mas é uma palavra poderosa. Porque ela desfaz tudo o que veio antes. Quando um aluno lá no CPP prega muito mal, a gente começa assim. Eles vão saber agora. Querido, foi muito bom o que você falou. Você pregou bem, mas... O que você fez nessa hora? Você desfez com o que você falou antes. Por isso que eu nem falo desse jeito que as pessoas não gostam. Veja o que Paulo está nos dizendo. Vocês são filhos da ira, mas Deus... Os nossos testemunhos geralmente é assim: eu era mau, eu era pecador, mas um dia eu aceitei Jesus. O testemunho bíblico é: mas Deus fez algo. Deus pensou algo. Mas Deus. Acho que foi isso que John Newton sentiu. Ele disse: maravilhosa graça que salvou um pecador como eu. Eu era cego e agora vejo. Eu estava perdido e agora fui encontrado. Mas Deus, eu fiz tudo errado a vida inteira. E eu nasci com uma inclinação odiando a Deus. Eu faço tudo errado desde a hora que eu acordo. Mas Deus, que é rico em misericórdia. Por que Deus tem misericórdia de nós? Será que Deus tem misericórdia de nós porque Ele olhou para nós e viu como que a gente era bonitinho e a gente tinha um potencial de ser uma pessoa muito legal no seu reino, e porque tinha esse potencial, então Ele teve misericórdia de nós? Romanos 9, versículo 15, ele disse a Moisés: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Ele quer ter e depois ele tem misericórdia. Tem o seu querer e a sua misericórdia. A misericórdia de Deus não é uma reação emocional ao olhar para você e ver o quanto você era bonitinho e digno de misericórdia. A misericórdia de Deus em relação à sua vida foi uma decisão que Ele tomou, de que Ele iria alcançar você. Não tinha nada em nós que pudesse atrair Ele. A misericórdia e o amor de Deus por nós começam nele mesmo e não em nós. Nós não geramos amor em Deus porque nós nunca fomos amáveis. Nós somos feitos agradáveis a Deus do amado, mas nós por nós mesmos não éramos amáveis. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou. A gente merecia isso, gente? Ele colocar uma vírgula... Eu nunca vou esquecer onde é que eu estava. Eu li esse versículo, eu senti isso, sobre esse amor de Deus, esse mais de Deus. Eu estava na casa do Michel, lá sentado na varanda. Eu li isso. Mas Deus é como um ponto final em tudo isso que a gente falou até agora. Você é digno da ira de Deus, mas Ele nos ama. Mas Ele tem misericórdia. Mas mesmo que Ele tenha misericórdia, e mesmo que Ele nos ame, se Ele simplesmente nos perdoar, eu te amo, está perdoado, isso seria injusto. O problema não está resolvido aqui. Deus nos ama. Vamos olhar primeiro a João. Olha o que o seu amor fez.
1 João, capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ok? Mas não acaba aí. Ele explica o que ele está querendo dizer no próximo versículo. O amor de Deus para conosco se manifestou no fato de Deus ter enviado o seu Filho unigênito ao mundo para que vivamos por meio dele. Nisto está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Aqui sim se responde. Mas lendo assim, talvez você não entenda a resposta do problema que eu estou levantando. Eu estou levantando o que os irmãos chamam de o grande dilema. Deus é justo e precisa castigar o pecado, mas Deus é amor e Ele quer nos salvar. Então há um dilema. E a solução desse dilema, no versículo 10, está na palavra propiciação. Não expiação. Se sua Bíblia tem expiação, com a minha bênção, pode riscar. Não está escrito expiação. Está escrito propiciação. O que é propiciação? É tornar propício. Propiciação é um sacrifício que torna propício. É um sacrifício que afasta a ira. Mas espera aí, como assim sacrifício que afasta a ira? Será que Deus é um daqueles deuses mitológicos que estava com tanta raiva e aí você matou um bichinho e isso acalmou ele? Ah, irmão, isso é mitologia. Ah, meu irmão, primeira coisa, os homens só inventaram isso na história porque no âmago do seu ser tem alguma coisa dizendo, alguém tem que morrer pelo pecado. Eu não acho que as religiões pagãs são simplesmente um zero à esquerda. Tem algum anseio ali. Mas, digamos que você não goste disso. Vamos para Romanos 3. Versículo 23. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório, por meio da fé, pelo seu sangue, para a demonstração da sua, o quê? Justiça. Deus precisava demonstrar a sua justiça. Se Ele nos perdoasse sem demonstrar sua justiça, no ato de nos perdoar, isso seria um pecado. Posso dar um exemplo na história? Se você olhar, ele fala no versículo 25 ainda, para a demonstração da sua justiça, olha a próxima frase. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos. Vamos lá, vamos pensar. Pensa no rei Davi, ok? Homem segundo o coração de Deus. Na primavera, quando os reis saem à guerra, Davi deveria ter saído à guerra também, mas ele ficou em casa. Não foi para a guerra. Então, um dia ele estava na sacada e ele olhou Betseba, uma mulher tomando banho. Ele ficou, uhul, uma mulher! Uhul, você deveria ser casado, rapaz. Vamos lá, chama a mulher, deita com a mulher. A mulher engravida. Meu Deus, engravidou, o que a gente faz agora? Chama o marido dela para o marido dela sair da guerra, deitar com ela, porque deve pensar que o filho é dela. Mas o marido era mais digno que Davi, não deitou com ela. E ele volta para a guerra. E Davi dá um jeito de matar esse cara.
Então chega Natã e conta a história de um homem que tinha muitas ovelhas, outro que tinha poucas ovelhas, e aí o homem que tinha muitas ovelhas tirou a única ovelhinha que ele tinha, e Davi fala, quem fez isso? E Natã chega, enfia o dedo na cara do Davi e fala, você é o cara! Natã, curso de preparação profética. Né? Você é o cara! Davi diz assim, eu pequei contra o Senhor. E da boca de Natã vem a resposta de Deus, também o Senhor te perdoou o teu pecado. Que bênção, né? Claro. Pensa em Urias morto. O que será que Urias pensou na região da morte? Tipo, que bênção, Deus. Ele pegou minha mulher, ele me matou, e o Senhor perdoa ele, está tudo bem. Injustiça. Isso é injusto. Ele fez algo errado, ele precisa pagar. Sua lei diz que tem que pagar. E Deus diz assim, para mostrar como que o meu perdão para Davi é sério. Aguarda só uns minutinhos na história. Eu vou sacrificar o meu filho no lugar de Davi. Ele deixou de punir os pecados anteriormente cometidos por Davi e por você e pelas pessoas no passado na história. Mas ele puniu os seus pecados em seu filho. Eu não sei o que você acha que significa a frase de Jesus na cruz dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Mas o que significa mesmo é porque naquela hora, Jesus recebeu em si mesmo a ira de Deus. Um Deus santo, criador e justo, derramou a ira dele contra a maldade incurável de um religioso iludido em seu filho na cruz. E o filho absorveu esta ira nele mesmo. Ele foi afastado de Deus mesmo. A Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Jesus se tornou como que um próprio pecado naquela hora na cruz. O que existia e existe mais odioso e imoral, impuro e nojento na história estava sobre ele e era ele naquela hora. A cruz é mais nojenta do que uma seringa cheia de AIDS usada por um viciado. Não sei mas se hoje em dia a cruz fosse hoje em dia, seria uma cadeira elétrica. Será que nós usaríamos cadeira elétrica pendurada no brinco, no fundo da igreja? Uma cadeira elétrica? Não. A cruz é escândalo e loucura. A cruz é a coisa mais nojenta que existe. A cruz é a coisa mais terrível que já existiu. A Bíblia diz, maldito todo aquele que for pendurado em uma cruz, no madeiro. E a Bíblia diz que a nossa maldição caiu sobre ele. A Bíblia diz que ele carregou os nossos pecados na cruz. Eu não sei o que você acha que significa ele carregou os nossos pecados. Mas sabe o que eu entendo? O que eu vou falar aqui não é porque eu tenho palavra de revelação, é porque eu conheço as estatísticas no Brasil. Eu sei que provavelmente aqui tem uma ou mais pessoas que foram molestadas sexualmente na infância. Ok? Bom, eu sou uma delas, então eu sei que tem. E eu sei que deve ter mais gente aqui. E eu descobri uma coisa que Jesus falou para mim. Ele disse para mim que toda a vergonha que eu senti, na hora, naquela cruz, ele estava sentindo e carregando aquela vergonha. Mas a vergonha de quem me fez mal também estava sobre ele naquela cruz. Ele sentiu a dor e a vergonha que eu senti. E ele sentiu a dor e a vergonha que você sentiu. Por cada mal que fizeram contra você e por cada mal que você fez contra os outros. Ele absorveu a ira de Deus
E os nossos pecados Ele carregou sobre o madeiro. E as doenças Ele carregou sobre o madeiro. Meus irmãos, o perdão de Deus sobre nós não é que Deus varre os nossos pecados para debaixo do tapete e diz, está tudo bem. Não. É o juiz olhando para você e dizendo, eu não vejo nada em você. Você não tem nada. Ser justificado é muito mais do que ser perdoado. As pessoas eram perdoadas no Antigo Testamento, mas agora em Cristo nós somos justificados. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mesmo. Lembra que eu falei que a dignidade do ofendido define a pena do ofensor? Lembra que eu falei que aquele que foi ofendido, Deus, Ele é eterno e porque Ele é eterno, merecia nos punir eternamente? Eu quero que você pense agora em Jesus. Quem é Jesus? 100% Deus. 100% homem. Jesus era e é eterno. Qual o valor do sacrifício de Jesus por você? Será que Jesus morreu para perdoar os pecados que você cometeu até o dia que você creu nele e dali para frente se esforça, filho, porque a coisa é difícil? Eu queria ler um versículo com vocês que eu senti esses dias e no dia que eu senti, o Arlindo leu ele na reunião da igreja. Romanos capítulo 4. Versículos 7 e 8. Diz: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Irmãos, essa é uma parte. Mas tem a outra no próximo versículo. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor nunca atribuirá o pecado. Nunca atribuirá. Deus está em paz com você. Não tem ira de Deus e julgamento contra você mais. Ele nunca mais atribuirá pecado a você. Porque os seus pecados foram atribuídos a seu filho na cruz, foram colocados sobre o filho dele na cruz os pecados e a condenação dos pecados. E não só isso. Se você ler aqui na apostila, na página 18, fala sobre a obediência de Cristo em nosso lugar. Não é que apenas Jesus morreu em nosso lugar, mas Jesus viveu em nosso lugar. Porque a vida perfeita que Jesus viveu durante 33 anos nessa terra, quando ele estava na cruz, é como se fosse uma troca, uma transferência bancária. Os seus pecados foram atribuídos a Jesus, foram colocados sobre Jesus, foram imputados em Jesus. Mas a justiça de Jesus, o que o Senhor Jesus fez,
na sua vida perfeita, foi atribuído a você. Deus passou a considerar você como sendo justo. Ele sabe que você não é justo, porque você tem que ser santificado. Mas Ele passou a considerar você como sendo, porque na sua conta foi colocado isso, porque diante de Deus isso foi resolvido para sempre. Existe uma linha de irmãos teólogos no mundo que estão dizendo que isso não é verdade. Grandes teólogos, mas infelizmente eles estão loucos. Dizendo que Deus só nos perdoou na cruz, mas não imputou a justiça de Cristo a nós. Isso é uma loucura. Leia sobre Abraão em Romanos 4, você vai ver que sua fé lhe foi atribuída como justiça. Ele foi considerado justo porque ele creu naquilo que o Senhor falou. Eu tinha muitas coisas para falar, mas eu não queria me prender no meu esboço para não perder o Espírito Santo. Tem uma canção de Isaac Watts que fala: quando eu contemplo a rude cruz, onde o meu Salvador morreu, do mundo as honras sem Jesus não têm para mim nenhum valor. Ó, não permita, meu Senhor, que eu me glorie senão na cruz, do meu amado Redentor que me salvou e trouxe a sua luz. Ó, contemplai o Salvador, na cruz sofrendo amarga dor, para nos salvar da perdição e conceder-nos seu perdão. Se o mundo todo fosse meu, que poderia eu dar-te, ó Deus? Seu grande amor me resgatou, sofreu meu Rei, meu Salvador. Irmãos, minha particular revelação sobre a cruz é muito pequena. Mas eu tenho feito disso a busca da minha vida porque os meus pecados sempre foram muito grandes. E eu preciso de um grande Salvador para me livrar dos meus grandes pecados. E eu já era crente evangélico e eu acho que eu não era salvo. E um dia, depois de ser crente evangélico e não salvo e usando drogas no meio da rua, na minha cidade, Deus interveio lá no meio e falou comigo por meio de uma pessoa totalmente drogada, mas tipo usar a mula. E eu tive certeza naquele dia que o filho pródigo, mesmo quando ele sai de casa, ele permanece sendo filho. Eu senti o pai me atraindo de uma forma, e eu decidi que daquele dia em diante eu queria gastar a vida entendendo como que ele me perdoou, como que ele resgatou. Eu queria que você pudesse parar de orar de um jeito tipo: Senhor, perdoa-nos porque não sei o que lá. Sei lá, sabe, a gente às vezes ora como se Deus estivesse distante da gente, com problema com a gente. Deus tinha muitos problemas com você, talvez, até o Senhor Jesus vir morrer por você. Eu quero que você entenda, às vezes a gente não tem uma vida intensa de oração, porque quando a gente começa a orar, a gente imagina como Deus deve estar em relação a nós e a gente começa a ficar mal, porque a gente pensa sobre todos os outros dias que eu não vim orar. Deus deve estar meio decepcionado comigo. Deus deve estar meio triste comigo. Deus deve estar meio mal comigo, porque eu não orei. Eu sou um hipócrita, eu não evangelizo, eu não faço a obra de Deus, eu não cumpro esse mandamento. Meu irmão, todo o desapontamento que Deus tinha com você, o Senhor Jesus carregou na cruz. E a Bíblia diz que cada vez que um pecador miserável como nós se arrepende de seus pecados e volta para Deus, existe festa ou alegria diante dos anjos. Por que existe alegria diante dos anjos? Porque o Pai está sorrindo. Eu creio que mesmo na hora que você peca, no exato momento que você se vira para Deus e diz: ai Deus, Ele oi filho, e Ele está sorrindo para você. Deus não sente desapontamento com você, porque tudo que poderia trazer desapontamento foi consumado naquela cruz.
Deus nos reconciliou consigo mesmo na cruz do seu Filho. E nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem você mesmo, tá? Portanto, eu queria que você tomasse a decisão hoje de se posicionar como uma pessoa que de fato é amada por Deus. E que de fato está reconciliada com Deus. E que não tem motivo algum de andar afastado dele. Sentindo que talvez ele está achando que você é um hipócrita porque não fez o que tinha que fazer. Não. Nada pode nos separar dele. Nada pode nos separar da sua presença. Nada, 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 nada. E da mesma forma, nada pode separar o seu irmão da presença dele. De que maneira será que eu devo tratar os meus irmãos? Porque ele foi perdoado com o mesmo perdão. Ele foi recebido na mesma reconciliação. Ele não só nos reconciliou consigo mesmo, mas a Bíblia diz que ele reconciliou judeus e gentios, ele reconciliou as pessoas, ele reconciliou casais, ele reconciliou famílias, e ele nos reconciliou até mesmo nós mesmos, que temos crise dentro de nós com a gente mesmo. Ele reconciliou tudo em Cristo Jesus. Então, eu acho que você poderia hoje dar um passo de parar de tentar agradar a Deus. Porque só teve um que agradou. Ele abriu os céus, olhou para ele e disse: Tu és meu filho amado em quem eu me comprazo. E quando na cruz a justiça de Cristo foi imputada a você, quando tudo aquilo que Jesus fez de certo foi contabilizado em você, significa que todos os dias, quando você acorda, Deus abre os céus, olha para você e diz: Tu és meu filho amado em quem eu me comprazo. Eu tenho prazer em você. Eu tenho alegria em você. Não é que Deus nos ama, entre aspas, teologicamente. Deus gosta de nós. Deus gosta de ouvir a sua voz. Deus gosta das suas ideias. Deus gosta de você. Não é ama, sabe? Teologicamente, Deus é amor e tem que amar todo mundo porque Ele é obrigado. Não. Ele ama você. A gente gosta muito de falar que Jesus morreu pelo mundo, mas Paulo disse: Ele morreu por mim. Ele me amou e morreu por mim. Uma coisa é acreditar que Jesus morreu pelo mundo, mas outra coisa é você acreditar que Ele morreu por você. É diferente. E foi por você. Não foi por todos nós. Foi por você. Foi para ter uma igreja. Foi por você. Então, queridos, essa é a minha busca. Eu queria convidar vocês a buscarem isso. Viver como uma pessoa perdoada por Deus. Viver como uma pessoa amada por Deus, de que nada vai nos separar do seu amor. Amém?